Bom dia, gente. Já quero convidar as crianças aqui para frente para me ajudar numa música. Vamos lá, criançada. Vamos cantar? Então tá, quero ver você. Tem que me ajudar, hein? Lembra aquela música Restaurados? Vamos lá? Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal quis destruir a beleza e perfeição que Deus criou em mim. Restaurado no amor de Cristo, então, curado eu não quero mais estar, quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então, curado eu não quero mais estar, quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal não venceu. Fui manchado e quebrado, mas na cruz de Jesus morreu e fui restaurado. Restaurado no amor de Cristo, então, curado eu não quero mais estar, quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então, curado eu não quero mais estar, quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então, curado Não queremos mais estar. quebrado se por Ele somos nós transformados. Restaurado no amor de Cristo, então, curado não queremos mais estar, quebrado se por Ele somos nós transformado. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Papais, lembrem de inscreverem as crianças no advento, beleza? No WhatsApp, lá no grupo dos pais ou ali na secretaria. Porque o fim da lei é Cristo, pra justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de
nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Porque o fim da lei é Cristo, pra justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém, Somente dele, mais ninguém. a Deus Seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curar eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro
fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Essa música que a gente acaba de cantar fala que Deus é Deus indiferente das circunstâncias. E na nossa abertura o Fabrício trouxe, né, que às vezes a gente enxerga as coisas não da forma como deveria. E a próxima música fala que ele é o Filho de Deus e fala: vejam, é o Filho do homem vestido de glória e majestade. E um dia a gente vai ver essa cena. E como nós temos nos preparado para isso? Com medo ou com alegria? Vamos lá? Estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam,
vestido de glória, graça e verdade. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Senhor Deus e Pai, que possamos aguardar o Teu dia, Deus, alegres, porque a gente reconhece quem Tu és, Pai. Abençoa esse tempo agora e transforma esse nosso coração, Pai, um coração obediente a Ti, Deus. Esse é o Teu desejo que Tu tem para nós e que Ele seja o nosso também, Pai. Em nome de Cristo, amém. Pode sentar, gente. Bom dia mais uma vez. Eu vou pedir que você faça a gentileza de colocar o seu celular no modo avião, para que nós não tenhamos distrações. E hoje nós continuamos a nossa série sobre maturidade espiritual, e o meu tema no dia de hoje é a verdadeira espiritualidade. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7, do 1 ao 23. Marcos, capítulo 7, do verso 1 ao verso 23. Diz assim a palavra de Deus. Marcos, capítulo 7. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas outras coisas semelhantes a essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus.
Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro, porque não entra em seu estômago, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Nós podemos falar que existem 3 tipos de espiritualidade. Existe a falta de espiritualidade, que é quando nós não temos compromisso com Deus. Obedecer a Deus não é uma preocupação. No final das contas, eu me torno meu próprio Deus porque eu faço a minha vontade. Segundo tipo de espiritualidade é a falsa espiritualidade. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A falsa espiritualidade é a espiritualidade dos religiosos, é a espiritualidade dos fariseus. E existe a verdadeira espiritualidade, que é a espiritualidade de Jesus, a espiritualidade do discípulo. Então, a falta de espiritualidade é o estilo de vida de quem não tem compromisso com Deus. E eu obedeço a Deus quando me convém. Na verdade, eu sou o meu próprio Deus. Uma das marcas da verdadeira conversão é o coração transformado. Quando nós realmente conhecemos a Cristo, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, existe agora um desejo, Deus desperta em nós o desejo de nós vivermos uma vida de obediência a Deus. A falsa espiritualidade, aquilo que nós vamos chamar de religiosidade ou farisaísmo. E é interessante que os fariseus, eles foram as pessoas que mais se incomodaram com Jesus. As pessoas que mais ficaram chateadas com Jesus foram os escribas e fariseus. E eles também foram as pessoas que mais incomodaram a Jesus. As pessoas que mais pegaram no pé de Jesus, que mais encheram a paciência de Jesus, não foram os publicanos, não foram os pecadores, não foram os pagãos, mas foram justamente os religiosos da época. E a religiosidade do fariseu, ela é muito tentadora, porque ela é muito parecida com a verdadeira espiritualidade. Porque, afinal de contas, o religioso, ele cumpre com seus deveres. O religioso, ele vai na igreja todos os domingos. O religioso, ele lê a Bíblia, ele ora, ele faz a sua devocional. O religioso, ele é uma pessoa respeitável, ele procura obedecer a Deus. O problema do religioso é que ele se preocupa apenas ou principalmente com o exterior. Nós vemos o exemplo aqui dos fariseus. Eles foram incomodar Jesus porque os discípulos e Jesus não lavavam cerimonialmente as mãos. E a questão aqui não é uma questão de higiene, não é que Jesus e os discípulos eram porcos, mas essa lavagem que eles falam aqui é uma lavagem cerimonial. Então, para fazer sacrifícios no templo em Jerusalém, você precisava estar cerimonialmente puro, senão você não poderia entrar no templo. Então, eles criaram uma regra que antes de você fazer uma refeição, você tinha que derramar água nos pulsos e deixar essa água escorrer. E a função não era uma função, como eu falei, de higiene, mas era uma função espiritual, uma função religiosa. E Jesus critica os fariseus, dizendo que eles estavam preocupados com algo que a palavra de Deus não mencionava. Você não encontra no Antigo Testamento nenhum mandamento dizendo que se deveria fazer esse tipo de lavagem. Então, eles estavam cobrando de Jesus e dos discípulos algo que eles haviam inventado. E é muito interessante, nós estamos celebrando agora, depois de amanhã, no dia 31 de outubro,
o dia da Reforma Protestante. Essa é uma data importante para nós. E um dos princípios fundamentais da Reforma é a sola scriptura, que significa somente a Escritura. Nós que somos herdeiros da Reforma, nós acreditamos que a Bíblia é a nossa única autoridade, a nossa única regra de fé e prática. E Jesus então critica os fariseus por inventarem leis que não estavam na Bíblia. Então o religioso, ele se preocupa com o exterior, mas Deus se preocupa com o nosso coração. E é isso que Jesus fala nos versículos 18 a 23. Para Deus não basta o exterior, não basta aquilo que as pessoas enxergam. Deus vê o nosso coração. E esse era o problema dos fariseus. Por fora eles eram obedientes. Eles iam na sinagoga, eles faziam sacrifícios, eles oravam, mas por dentro eles estavam cheios de orgulho, ganância, inveja, ira, etc. E nós precisamos entender que maturidade espiritual é uma coisa e religiosidade é outra coisa. Deus não quer fariseus. Deus não quer meros religiosos, pessoas religiosas. Não é esse o propósito de Deus para nós. O propósito de Deus para nós é que nós sejamos como Jesus. A espiritualidade de Jesus. E ele foi um grande crítico da falsa espiritualidade. O fariseu, ele usa a sua obediência para ser admirado e respeitado pelos outros. Mateus capítulo 6 vai aparecer projetado aqui, diz o seguinte: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. O discípulo de Jesus, ele não usa a sua espiritualidade como um meio para obter a admiração das pessoas. Ele não está preocupado em impressionar pessoas. Ele simplesmente quer obedecer a Deus. Ele ama a Deus e ele quer obedecer a Deus. É claro que haverá momentos em que as pessoas elas verão a nossa obediência. Por exemplo, nós estamos aqui na celebração. É óbvio que as pessoas verão que nós estamos aqui. O problema é a motivação do nosso coração. Se eu e você estamos aqui para agradar a Deus, ok. Agora, se eu estou aqui para mostrar para os outros que eu sou uma pessoa que frequenta a celebração e que por causa disso eu sou uma pessoa espiritual e que por causa disso eu sou uma pessoa melhor do que quem não frequenta a celebração, então a minha obediência é uma obediência farisaica. O fariseu ele usa a sua obediência para se comparar com outros e para julgar outros. Abra sua Bíblia agora, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Lucas, capítulo 18, de 9 a 14. A parábola do fariseu e do publicano. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros,
nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E um dos sintomas do farisaísmo é a vanglória. Eu me vanglorio porque a minha obediência me destaca dos outros. Eu me vanglorio porque a minha obediência me coloca num patamar superior. E é muito interessante essa palavra vanglória. Vanglória significa orgulho, soberba, arrogância. Vangloriar-se é gabar-se de algo. Mas vanglória é vã-glória. É glória vã, é glória vazia. Isaías 48:11, Deus diz: não darei a minha glória ao outro. A outro. Quando nós nos vangloriamos, nós queremos uma glória para nós que só pertence a Deus. Quando eu me vanglorio, eu quero dividir a glória de Deus comigo. Eu também quero ser glorificado. Eu também quero que os outros me admirem, me elogiem, me respeitem. Afinal de contas, eu sou uma pessoa obediente a Deus. O fariseu se vangloria da sua obediência e ele se compara com o publicano. Eu não sou como esse publicano. E ele julga o publicano. Ele fala mal do publicano. Porque ele se considera melhor. E aí ele despreza o outro. Jesus começa a parábola, versículo 9, dizendo: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam outros. Isso é um sinal claro de vanglória. Mas o interessante é que Deus vê o coração. E para Deus, o fariseu era um religioso cheio de orgulho que o afastava de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O fariseu ele era obediente aos olhos das pessoas. A obediência dele era impecável, ninguém podia dizer um ai dele. Mas ele era desobediente diante de Deus. O publicano, ele era considerado um pecador. Ele era socialmente desprezado. Mas diante de Deus, aquele publicano voltou para casa justificado. Qual a cura para o farisaísmo? Primeiro, nós precisamos parar de nos vangloriar da nossa obediência. Tem um texto muito interessante, Lucas capítulo 17, de 7 a 10, está sendo projetado aqui. Esse é um texto que muitas vezes é mal compreendido, parece que Jesus está sendo grosso. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar e apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. E são palavras duras de Jesus. Jesus nos coloca aqui no nosso devido lugar quando nós começamos a achar que a nossa obediência nos torna melhores que os outros. Então ele está aqui corrigindo aqueles que se vangloriam, ou nos corrigindo quando nós nos vangloriamos. Ele diz:
Não faz sentido você se orgulhar da sua obediência. Você é um servo, você não faz nada além do que a sua obrigação. Eu faço a minha devocional todos os dias. Eu gasto 1 hora em comunhão com Deus. Você não faz mais do que a sua obrigação. Eu frequento a igreja, venho todo domingo na celebração. Você não faz mais nada além do que a sua obrigação. Eu estudo a Bíblia. Você não faz mais nada além do que a sua obrigação. Porque na vida cristã autêntica não há lugar para a vanglória. Segundo lugar, nós precisamos nos preocupar com a podridão do nosso próprio coração. Acho que vai ser projetado aqui também. O texto que nós lemos, Marcos capítulo 7, 20 a 23. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então não basta nós cumprirmos com os nossos deveres religiosos. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, para o nosso coração. E nós precisamos reconhecer as nossas motivações erradas, as nossas dinâmicas pecaminosas. E os pecados que Jesus cita aqui são os pecados dos religiosos. Nós lemos o texto, nós vimos o contexto. Jesus ele não está se referindo aqui aos pecados dos publicanos e dos pecadores, mas aos pecados dos fariseus. Talvez você pense, não, Olavo, Jesus não está falando dos religiosos, ele está falando das pessoas de fora, porque Jesus ele fala aqui de homicídio, ele fala de adultério. O coração do religioso, ele é tão cheio de tentação, de tentações, como de qualquer outra pessoa. Por fora, o religioso parece perfeito. Por dentro, ele pode estar cheio de ira, orgulho, inveja, cobiça e maldade. Quando eu me converti no século passado, eu me lembro direitinho disso, que eu tinha uma ilusão, eu pensava assim, veja só como é a ingenuidade de um jovem, jovem na idade, jovem na fé. Eu pensava assim, um dia eu vou me santificando ao longo dos anos, e um dia eu quase não vou pecar mais. E agora, aos 54 anos de idade, 41 anos de vida cristã, eu descobri, como muitos de vocês descobriram também, que o problema do pecado é muito mais profundo. Quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais nós enxergamos as nossas imperfeições. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus e nos santificamos de verdade, tendo comunhão com Deus, buscando a Deus, mais nós vamos descobrindo novos pecados, novas camadas de pecado. A verdadeira santidade não consiste em você ser perfeito, mas em você ir descobrindo, enquanto você se esforça para fazer a vontade de Deus, como nós estamos longe do padrão de Deus. E nós precisamos enxergar a podridão do nosso próprio coração. Porque quando nós enxergamos essa podridão, nós nos tornamos mais humildes e mais misericordiosos com os outros. O fariseu, ele vive julgando os outros, ele vive apontando os pecados dos outros. Ou porque ele não se dá conta da podridão do coração dele, ou porque ele ignora essa podridão. Um outro texto
Hoje a gente está olhando várias passagens da Bíblia, mas é importante a gente fazer isso. Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Nós lemos Marcos capítulo 7, agora é Mateus 7, de 1 a 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus se dirige aqui principalmente aos religiosos. Toda vez que você lê nos evangelhos, Jesus chamando alguém de hipócrita, ele está se dirigindo especialmente, não apenas, mas especialmente, aos líderes religiosos. E o que Jesus proíbe aqui? Jesus não nos proíbe de ver algo errado e de dizer que aquilo está errado. O que Jesus proíbe aqui é o julgamento implacável, que é uma especialidade do fariseu. Que é quando nós somos duros com os outros, implacáveis com os outros, mas frouxos conosco mesmos. E nós falamos do cisco do olho do outro. A gente consegue enxergar o cisco que está no olho do outro. Ficamos incomodados com... O cisco é uma coisa pequenininha, né? Quase invisível, quase imperceptível. Mas a gente consegue enxergar o cisco no olho do outro. E a gente não olha a trave, a viga que há no nosso próprio olho. O discípulo de Jesus, ele deve ser paciente com as fraquezas dos outros e duro consigo mesmo, ao ponto do pecado do outro ser como um cisco e o meu pecado ser como uma trave. Terceiro lugar, como vencer o farisaísmo. Nós precisamos entender que no dia do julgamento nós seremos avaliados pelas nossas motivações. No dia do juízo, Deus avaliará as nossas motivações. 1 Coríntios 4:5, portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Para Deus, as nossas motivações são tão importantes quanto as nossas ações. No dia do juízo, o critério de aprovação será o amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Então eu e você podemos ter um comportamento exemplar. Eu e você podemos cumprir com todos os nossos deveres religiosos. Nós podemos fazer grandes coisas para Deus. Mas se o que nós fazemos é sem amor, nada disso me valerá. Se nós fazemos as coisas para impressionar as pessoas, nós não receberemos a nossa recompensa, como Jesus diz lá em Mateus capítulo 6. A nossa recompensa vai ser a admiração das pessoas. Mas diante de Deus,
não haverá mais recompensa. Se ao obedecermos nos sentimos superiores, não receberemos recompensa. Então, para a gente concluir, 3 tipos de espiritualidade. A falta de espiritualidade, ela é pecado. Viver uma vida sem compromisso com Deus, uma vida de desobediência, é pecado. Mas a falsa espiritualidade, ela também é pecado. A vontade de Deus para nós não é uma igreja de gente religiosa, de gente farisaica. A vontade de Deus para nós é uma igreja de discípulos, de pessoas que são como Jesus. Esse Jesus que tanto incomodou os líderes religiosos. A verdadeira espiritualidade é a espiritualidade do Evangelho. E ela é uma espiritualidade humilde, ela não faz propaganda de si mesma, ela olha para a gravidade dos seus próprios pecados e ela age motivada por amor a Deus e ao próximo. Que Deus nos ajude, que nós possamos viver essa espiritualidade, a espiritualidade de Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos ensina a viver uma vida de obediência ao Senhor, a viver uma vida de santidade. E ela também nos ensina a verdadeira santidade. Não a santidade hipócrita, farisaica, religiosa, mas aquela santidade profunda, que tem a ver com as nossas motivações, que tem a ver com o não vangloriar-se, mas em fazer as coisas por amor ao Senhor, por amor às pessoas. Então, Senhor, nos ajuda, nos ensina a viver essa espiritualidade de Jesus. Longe de nós vivermos uma falta de espiritualidade, mas também longe de nós vivermos uma falsa espiritualidade. Que nós sejamos verdadeiramente teus discípulos. É o que nós te pedimos, agradecidos em teu nome. Amém, Senhor. Amém. Tem como a gente cantar uma última música? Pode ser? Vamos ficar de pé. Vamos terminar cantando esse último cântico. Depois nós estamos dispensados. Que Deus nos abençoe. Uma ótima semana para todos.